Olá, me chamo Vanessa, sou psicóloga, especialista em psicologia hospitalar, trabalho com o existencialismo sartriano na clínica psicológica. Estou essa semana em Blumenau, assessorando a Semana Teológica. O tema que nós estamos conversando é morte, luto e impactos dessas vivências no nosso cotidiano. O luto é com certeza uma das situações mais difíceis que o ser humano vai encarar, vai enfrentar na sua vida. Ao longo do tempo, o ser humano foi se afastando da morte para proteger-se desse sofrimento, para proteger-se da vida. Philippe Ariès, em seu livro A História da Morte no Mundo Ocidental, conta-nos a mutação histórica que aconteceu lá na Idade Média. O ser humano era próximo da morte, o ser humano percebia os sinais do seu adoecimento e percebia que a morte estava chegando e se preparava para isso, pelas despedidas, a maneira como estava com os seus familiares. À medida que os séculos foram passando, o ser humano historicamente foi se afastando da morte para proteger-se do sofrimento. E hoje, na sociedade contemporânea, vivenciamos a crise da morte, um momento em que não é possível falar sobre ela, em que a morte torna-se um tabu, em que ela torna-se um assunto proibido nos nossos lares, dentro do hospital. No final do século XX, a morte se muda para o hospital quase que completamente. E aí, nós familiares, as pessoas que estão acompanhando os pacientes em fase terminal ou que estão com alguma doença grave, incapacitante e incurável, acabamos nos distanciando destes processos de morte e morrer. E fatos que antes eram muito comuns, como o próprio paciente saber a verdade sobre seu quadro clínico e a gravidade dele, se tornam um problema nos dias atuais. Então, nós achamos que aquele paciente não deve saber sobre seu diagnóstico, porque ele não vai dar conta da sua vida, não vai dar conta desse sofrimento. Nós entendemos que a conspiração do silêncio vai beneficiá-lo de algum modo. Fatos que a gente tem percebido na prática que tem distanciado as famílias e tem também perdido momentos muito importantes que são de recuperação de laços, de ressignificação, na verdade, de laços, de momentos muito importantes que ao final da vida se podem ressignificar e dar uma nova compreensão para essa vida que está chegando ao final. Então nós compreendemos que a morte é um dia que com certeza todos nós iremos de encontro, mas todos os outros dias teremos uma perspectiva de vida. Então, nesta semana, estamos também refletindo que a morte nos ensina a viver. Como diz Sartre, a morte é um fenômeno humano, um fenômeno último da vida, mas ainda é vida. Qualidade de vida e qualidade de morte. Estamos mais acostumados a falar sobre qualidade de vida. Quais aspectos nós podemos prestar atenção para que a nossa vida tenha melhor qualidade? Quais estratégias a gente pode estar adotando para que a qualidade da nossa vida seja melhor? Mas é possível também a gente falar sobre qualidade de morte. E morrer bem, morrer de modo tranquilo, morrer de um modo completo, talvez a gente pudesse dizer, né? Para a gente pensar em qualidade de morte, nós podemos pensar em alguns aspectos que são importantes para essa qualidade. Um deles é ter acesso às informações, saber o que está acontecendo com o meu corpo e, se eu não sou o paciente, sou o familiar do paciente, saber o que está acontecendo com o corpo desse meu familiar, saber quais são as perspectivas que nós temos. Um outro aspecto importante que é a verdade, é ter confiança também nos médicos, na equipe de saúde que está comigo. Ter um tempo, outro aspecto importante, ter um tempo para despedir-me, para me organizar na vida, para preparar a minha despedida desse momento da vida. Nós passamos uma vida completa escolhendo
todas as possibilidades. Escolhemos se vamos casar, escolhemos se vamos ser médicos, ou se vamos ser engenheiros, ou se vamos ter uma empresa. Escolhemos muitas, ou na verdade, escolhemos todas as coisas na nossa vida. E diante da morte há uma compreensão de que não podemos mais escolher, não podemos mais decidir, não podemos mais ter a noção real do que está acontecendo com o nosso corpo. E pensar em qualidade de morte é realmente pensar em manter a minha dignidade, manter as minhas prioridades, poder dizer antecipadamente aos meus familiares o que é importante para mim. Se no final da vida eu desejo estar com eles ou se eu desejo estar em uma unidade de terapia intensiva, se a ideia de estar com tubos em ventilação mecânica, se essa ideia me amedronta ou se essa ideia me dá paz, me dá tranquilidade, poder conversar sobre esses assuntos em casa, poder dizer para ele se eu sou doador de órgãos, se eu não serei doador de órgãos no momento em que a morte bater à minha porta, são todos aspectos que podem dar qualidade. Outro aspecto muito importante é a vivência e a experiência dos cuidados paliativos. Não sei se você já ouviu falar sobre cuidados paliativos, mas são cuidados integrais, cuidados dentro e fora do hospital que vão olhar o paciente como um todo, um ser biológico, físico, social, espiritual, psicológico, e todos esses âmbitos, quando a doença chega, nós sofremos em todos esses âmbitos. Então, a filosofia e a especialidade médica dos cuidados paliativos vai nos dar amparo em todas essas perspectivas. Então, qualidade de morte é possível e a qualidade de morte pode estar aliada à nossa qualidade de vida. E vivendo bem, nós morreremos bem. Há uma frase que diz que as pessoas morrem como vivem. Então, se vivermos bem, morreremos bem. Se vivermos alienados das nossas escolhas, se vivermos escondidos das nossas possibilidades, talvez no momento da morte acabamos vivendo ela de modo mais cruel e mais solitário.